encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Declare: grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Continue cantando. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Graça e paz, com muita alegria que chegamos até você nesta hora para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Eu convido você a compartilhar o link, a curtir, a se inscrever no canal e abençoar mais vidas. Certamente tem pessoas que estão às vezes aí em casa, sem muita opção, e essa é a oportunidade que você tem de compartilhar algo bom com aquela pessoa querida, com os familiares e demais pessoas. Vamos orar agora pedindo a direção do Espírito Santo de Deus para este culto que agora se inicia. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos na beleza da tua santidade. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o motivo da nossa canção, motivo da nossa alegria. Te louvamos por cada vida que se encontra agora aqui voltado, com o coração contrito, para prestar este culto de louvor e adoração e ouvir e aprender da tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, esteja abençoando cada vida aqui em Goiânia, em todo o Brasil e até fora do Brasil, onde este culto chegar. Ó Deus, que as vidas sejam tocadas pelo poder do teu Santo Espírito. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica da palavra de Deus, Salmos 92, apenas os 5 primeiros versículos. Nos diz assim: ação de graças pelo amor divino. É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar teu amor pela manhã e à noite a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e ao som solene da harpa. Senhor, tu me alegraste com teus feitos, eu te exaltarei com as obras das tuas mãos. Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos
teus pensamentos. O salmista Davi nos convida a louvar e a glorificar o Senhor diante da sua beleza, da sua santidade. E ele convida a fazermos isso logo pela manhã e também à noite, porque o Senhor é um Deus fiel e as suas obras são grandiosas. O seu pensamento não pode ser delimitado. Nós tentamos até explicar o amor de Deus, mas não temos como explicar, porque o amor de Deus, ele é algo assim que nós sentimos, somos contemplados por esse amor, mas não temos como explicar, mas é um amor real, e Ele ama você, Ele ama cada um de nós. Vamos então continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Sobre todo
Nessa hora nós reservamos para o nosso momento de intercessão, para orarmos ao Senhor. A propósito, hoje nós vamos aprender na mensagem de hoje com o nosso pastor. Ele vai falar sobre oração. Como é que anda a sua vida de oração? Você sabe o que significa orar? Você tem construído esse relacionamento com Deus através da oração? Isso é algo muito precioso. Vamos então exercitar e colocar em prática isso na nossa vida. Eu convido você a colocar todos os pedidos que você tem aí, agradecimentos, são muitos. E vamos colocar, porque nós temos um Deus que age, que trabalha por nós. Um Deus que está com seus ouvidos atentos e que atende o nosso clamor segundo a sua boa vontade. Oremos. Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de falarmos contigo, por esse canal que o Senhor estabeleceu para manter a nossa relação contigo, Pai, que é a oração. Queremos colocar diante de Ti cada vida que está participando agora deste culto, seja aí através da sua casa, talvez até num ambiente de hospital, de trabalho, onde quer que esteja. Pai, colocamos diante de Ti as pessoas que se encontram enfermas, doentes, nos hospitais, em casas. Deus, a nossa amada irmã, da irmã Yara, que o Senhor complete a cura na vida da Tua filha. Ó Deus querido, que abençoe, Deus amado, o nosso Brasil. Essa pandemia que tem se prolongado, e sabemos que há um propósito em tudo, que o Senhor está a falar conosco, que o Senhor possa avivar a Tua igreja, o Teu povo, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, venha abrir o nosso entendimento, para que possamos entender esse tempo pelo qual estamos passando. Ó Deus, Te agradecemos, porque o Senhor está sempre conosco. E nos momentos difíceis podemos nos aproximar mais de Ti. Como diz a Tua palavra, o salmista falou, foi bom ter passado pela aflição para que aprendesse os Teus decretos. Ó Pai, que não possamos desprezar as crises, os momentos difíceis, mas que com ela possamos crescer e aprender a depender mais de Ti. Deus, nós colocamos as nossas vidas, a vida da Tua igreja, a vida dos nossos amigos, a vida do povo brasileiro, de todas as nações, missionários, obreiros, pastores e seus familiares. Colocamos diante do Teu altar e agradecemos pelas tantas bênçãos recebidas de Ti que não podemos contar, porque são tantas. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Com
Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, em segredo. Então o seu Pai, que o observa em segredo, o recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras vazias várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Continuando a sequência nos ensinos do Sermão do Monte, e lembrando que até aqui Jesus ensinou sobre o caráter de seus discípulos. As bem-aventuranças trataram disso no capítulo 5, dos versículos 1 a 12. E depois, dos versículos 13 a 16, ele nos fala da relação do cristão com o meio onde vive e de nossa responsabilidade de ser sal e luz para o mundo. Depois, no versículo 17 a 48, ele nos ensinou como interpretar a lei de Deus, contrapondo o legalismo. E agora, no capítulo 6, Jesus nos ensina a respeito da piedade, ou a nossa conduta na vida religiosa, dando exemplos muito característicos, que são generosidade, a oração e o jejum. Como fundamento para esse ensino, Jesus disse no versículo 1 do capítulo 6, tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros. Essas boas ações são justamente as práticas religiosas, ou como algumas pessoas gostam de dizer, são as disciplinas espirituais. Portanto, esse texto é uma denúncia da hipocrisia religiosa e, ao mesmo tempo, um convite para autoanálise sobre como temos desempenhado essas ações e quais os verdadeiros motivos que nos levam a praticá-las. Na semana passada falamos sobre como exercer a generosidade, como dar esmolas, como ofertar, como prestar socorro e como esse tipo de atitude não pode ser feita para se vangloriar, mas deve ser feita a partir de um coração quebrantado e amoroso unicamente para que Deus veja, porque é uma resposta para Ele, uma expressão ao amor e graça concedidos a todos nós. E hoje iremos tratar do segundo exemplo, que é o principal aspecto na vida de um cristão, a oração, que tem um papel fundamental em nossa comunhão com nosso Pai Celestial. E para dar introdução a esse tema tão importante, Jesus nos mostra antes como não orar. No versículo 5 ele disse, quando orar, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Isso nos lembra a parábola que Jesus nos conta sobre o fariseu e o publicano lá em Lucas, capítulo 18. Quando ambos vão ao templo para orar e o fariseu se coloca em pé no lugar de maior destaque e então começa a declarar a sua oração como se fosse um discurso. E o publicano, por sua vez, envergonhado, contrito, se mantém de longe, isolado, sem nem mesmo levantar a cabeça e a voz. Conta-se que a intenção desses fariseus era de mostrar o intenso anseio pelo momento de oração, ao ponto de não conseguirem esperar chegar até o templo e por esse motivo começavam a orar com as mãos erguidas ainda no caminho, nas esquinas e nas praças, e por essa mesma razão também se colocavam em lugares de destaque ao chegarem no templo. Por trás de todo esse teatro religioso existe a necessidade de ser reconhecido pelos semelhantes como um homem de oração. Hoje, em nosso tempo, sempre vemos coisas extravagantes travestidas de religiosidade.
Mas se alguém subir no alto de um banco na praça em meio a muitas pessoas e começar a orar em alta voz, será chamado de bobo ou até de louco. Então, quase nunca vemos algo assim. Mas a necessidade de se mostrar e ser notado não passou com o tempo. Ainda faz parte do coração de todo homem e toda mulher. Muitas vezes, isso se apresenta de maneiras sutis, do tipo mudar o tom de voz, mudar o tipo de linguagem que está acostumado a falar, se expressar de maneira totalmente diferente da própria personalidade. Mas Jesus deixa claro que esse jeito de orar não tem como objetivo falar com Deus. É uma oração de si para si mesmo, munida do desejo de ser visto pelos outros. Fazer coisas que não são naturais, tais como impostar a voz e dar extrema atenção a sentenças e vocábulos, muitas vezes é a tentativa de chamar a atenção e se fazer ser notado. A maior crise do nosso tempo é a tentativa de as pessoas demonstrarem o que não são. E espiritualmente tem sido assim também. Se não temos uma vida de oração no secreto com Deus, nenhum proveito terá as belas orações eloquentes a nível público. Claro que o nosso papel não é julgar se alguém que ora assim em público ou na igreja quer ser visto. Isso cabe a cada um se autoavaliar e se arrepender se o faz. Caso você se pergunte, será que estou orando assim? Tente perceber, nesses momentos, se vêm pensamentos do tipo: o que as outras pessoas estão pensando sobre mim? Ou tente perceber se está tendo atitudes exibicionistas ou alardeadoras. A segunda maneira errada de orar que Jesus apresenta vem no versículo 7. Ele diz: ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetir as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Essa prática da antiguidade pode ser vista até hoje em algumas rodas de oração. Todos nós já vimos e conhecemos quem ou que tipo de igrejas fazem assim. O problema disso é que a oração é tratada como se fosse um mantra ou uma meditação relaxante. E não é isso que Deus quer com a oração. Este provavelmente foi um dos objetos de maior discussão e críticas entre os cristãos protestantes. Mas, da mesma maneira que o primeiro erro, esse também pode ser muito sutil na vida de todos nós. Talvez nós não ficamos repetindo as mesmas orações com as mesmas palavras o tempo todo, mas talvez alguns de nós dão extrema importância a determinados horários e lugares, como no alto de montes, para fazer as orações. Alguns chegam a até afirmar que assim a oração tem um poder maior. Mas se a preocupação com o horário ou local é maior que o próprio ato de orar, talvez seria melhor nem orarmos. Da mesma maneira, o tempo de oração muitas vezes é colocado como um instrumento de poder para a oração. Já vi alguém aconselhar outra pessoa que todo cristão tem a obrigação de orar pelo menos 1 hora por dia. E então ele começou a instruir como fazer essa oração, que deveria colocar um cronômetro e a cada tantos minutos deveria mudar o tipo de pedido. E essa era um tipo de receita, como ter uma oração poderosa. E é claro que quanto mais tempo em oração, melhor, mas no momento que começamos a calcular o tempo empregado em oração, começamos a agir de modo mecânico e legalista. E o provável pior erro, poderíamos nos achar merecedores do favor de Deus, ou melhores que as demais pessoas. Afinal, gastamos muito tempo em oração. A preocupação com a duração da oração não pode ser maior que a importância da presença de Deus. Sobre essas atitudes, Jesus disse no versículo 5: eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. O que ele quer dizer é:
Aqueles que desejam receber louvores das pessoas e ser conhecidos como o grande homem ou grande mulher de oração já receberam a recompensa pelo que fazem. Se querem louvor humano, é tudo o que terão, portanto, nunca terão a resposta do próprio Deus. Mais uma vez, eu preciso dizer que não cabe a nós julgar a maneira que as pessoas oram. O nosso papel é fazer uma autoavaliação. Eu devo perceber quais são minhas motivações por trás das minhas ações. Então, depois de ensinar a maneira errada de orar, Jesus mostra a maneira correta de fazê-la. No versículo 6 ele diz: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai em secreto. Então o seu pai que o observa em secreto o recompensará. Aqui Jesus não proíbe reuniões de orações ou orações em público. O princípio é: devemos deixar algumas coisas de fora, quer estejamos orando em público ou em secreto. Em primeiro, no momento que estivermos orando, devemos excluir e esquecer as pessoas. Nós devemos manter nossa atenção em Deus, ao ponto de praticamente esquecer que tem pessoas ao nosso lado. Mesmo estando na rua, cercado por muita gente, é possível entrar no quarto e fechar a porta para orar. Entramos no quarto quando estamos na comunhão com Deus e ninguém sabe o que está fazendo. Quando essa atenção está voltada para o nosso Pai e tudo que pensamos e falamos tem Ele como objetivo. Assim, excluo e esqueço as pessoas. Eu devo também excluir e esquecer de mim mesmo. Quando estiver orando, não posso pensar somente nos meus interesses. Não posso me orgulhar dos meus feitos ou até de estar orando. O meu coração precisa estar aberto exclusivamente para Deus. Após essas exclusões vem a percepção de que estamos na presença de Deus. Isso significa perceber quem Deus é. E antes de dizer qualquer palavra, precisamos nos lembrar: estamos diante do trono do Deus eterno, o Todo-Poderoso, o detentor de toda a força e majestade, aquele que é luz e absolutamente santo, o Criador do céu, da terra e de tudo o que existe. E além de tudo isso, Jesus adiciona uma outra característica: Ele é o nosso Pai Celestial. Mesmo Ele sendo todo-poderoso, nossa relação é de pai e filho através de Jesus Cristo. Sempre que orar, lembre-se que Deus conhece também todos os seus filhos, ao ponto de saber quantos fios de cabelo tem na sua e na minha cabeça. Assim, Ele também conhece cada uma de nossas necessidades. Antes mesmo de abrir a sua boca, o nosso Pai já tem cuidado de você. Porque Ele é assim, como Paulo escreveu aos Efésios capítulo 3, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Orar não é uma receita com 10 passos para ser atendido. Orar não é uma energia cósmica que move o universo. Orar não é um tipo de sacrifício para barganhar um tipo de bênção. Antes de querer algo ou dizer uma palavra, precisamos perceber quem Deus é e qual nossa relação com Ele. Por fim, ao nos aproximarmos de Deus, devemos ter confiança, manifestando nossa fé, tendo a certeza de que Deus é nosso Pai e assim não precisamos usar de repetições vazias como se elas fossem capazes de produzir algum milagre. Olha, Deus aprecia a nossa intensidade e anseio em querer receber respostas dele. Fomos ensinados a ter fome e sede de justiça, a orar sem cessar e nunca esmorecer. Mas isso não quer dizer que precisamos usar de repetições mecânicas. Não é uma queda de braço. Não temos como convencer a Deus no muito pedir e falar. Esses ensinos querem dizer que quando oramos, estamos falando com Deus, que é nosso Pai, e que Ele deseja nos abençoar.
que Ele está muito mais disposto a nos dar o que precisamos do que nós estamos dispostos a receber. Quer dizer que Deus está interessado em nosso bem-estar. Então, Deus não precisa ser comovido, conquistado ou convencido. Até mesmo porque é Ele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, quando estiver orando, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu Pai em secreto. E o seu Pai que o observa, que o vê em secreto, o recompensará. Com essas palavras, o que Jesus quer dizer é que, ao orar, estamos buscando a presença de Deus. Essa convicção ajusta nossas intenções ao que deve ser. Ele também demonstra que oração se trata de relacionamento, intimidade e diálogo. E em um diálogo não é só você que fala, é também ficar em silêncio, com o coração entregue e quebrantado em Deus. A instrução de Jesus é clara: entra no seu quarto e o seu Pai que o vê em secreto o recompensará. Ele não diz aqui o seu Pai que o ouve. Então pense que a oração não é tanto o que você fala, mas é ainda mais importante o seu coração diante de Deus. Já perceberam o quanto mais profunda é uma dor ou quanto mais o coração está quebrantado, menos temos a condição de falar? Por isso eu tenho certeza que suas orações mais profundas e intensas foram aquelas que você disse: Senhor, eu não tenho mais força e nem sei mais como orar. E você simplesmente se desmorona na presença de Deus. E por isso Jesus diz: o seu Pai que o vê em secreto o recompensará. A impressão que eu tenho é que nossa verdadeira oração começa quando chegamos no silêncio. O profeta Abacuque demonstra isso em suas orações, lá no capítulo 1. Ele diz assim: até quando, Senhor, estarei te pedindo socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Ele está nervoso, dizendo: Senhor, até quando terei que pedir por socorro? E no decorrer dos demais versículos, ele tenta convencer Deus do que precisa ser feito, como se ele fosse mais conhecedor do que o próprio Deus. No capítulo 2, parece que ele começa a ter um discernimento espiritual. E logo no versículo 1, ele diz assim: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha oração? Abacuque faz o que Jesus instruiu a todos nós. É como se ele dissesse: vou entrar no meu quarto, fecharei a porta e aguardarei a resposta do Senhor. E eu vou ficar lá, quieto. E a partir do versículo 2, com o silêncio de Abacuque, Deus começa a falar. E por fim, no capítulo 3, o profeta diz: ouvi o Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado, e em tua ira lembraste de tua misericórdia. E depois, a partir do versículo 16, ele diz assim: estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo, as minhas pernas vacilaram, tremi de temor. Esperarei em silêncio pelo dia que a calamidade virá sobre nossos invasores. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita das azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os de uma corça, para que eu possa andar
em lugares altos. Essa é a experiência de oração de Abacuque. E Jesus sintetiza em Mateus capítulo 6. Se você tem alguma queixa, alguma angústia, entre no seu quarto, feche a porta, derrame seu coração diante de Deus e depois respire fundo e permaneça ali em silêncio. Se permita ser moldado por Deus e descanse no Senhor. Amém. Te convido a fechar os seus olhos e orar dessa maneira como Jesus ensina, com o seu coração totalmente entregue ao Senhor, entendendo que é para Ele tudo que você diz, entendendo que você está diante do Deus Todo-Poderoso e ao mesmo tempo seu Pai, que cuida de você e se preocupa com todas as suas necessidades. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, porque hoje nós temos a oportunidade de chamá-lo de Pai. Porque através do sacrifício de Jesus hoje, nós temos livre acesso à sua presença, Deus. Coloca, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, a importância disso, Senhor. Coloca, Senhor, em nosso coração o desejo, o anseio de viver intimamente o relacionamento entre Pai e Filho com o Senhor. De viver cada dia mais esse momento de oração, de entrega, de renúncia de nós mesmos e entrega total ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a abrir o nosso coração e sermos totalmente sinceros com o Senhor. E principalmente, Deus, nos ajuda a ficar em silêncio, aguardando confiantes aquilo que o Senhor vai nos dizer, a resposta do Senhor. Conduz, Pai, a nossa vida em nome do Senhor Jesus, para que o Seu nome seja glorificado em tudo o que acontecer. E, Senhor, faz o nosso caráter conforme o caráter de Jesus. Opera, Senhor, em nós aquilo que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro